Tem hora que lendo a Bíblia parece que há contradição, né? Mas não há. Eu vou falar algumas passagens interessantes aqui para a gente meditar. Em 2 Coríntios 8:10 diz que todos nós compareceremos ante ao tribunal de Cristo para dar conta, receber o que houvermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso fica parecendo o quê? Que é a lei da semeadura, que a gente é salvo ou condenado segundo nossas obras, né? Mas em Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o interessante é que o mesmo autor, porque o autor intelectual é o Espírito Santo, mas quem escreveu essas duas passagens que eu citei foi o mesmo apóstolo Paulo, né? O próprio Jesus fala em João 6,47: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o mesmo Jesus fala que, isso é João 6,47, fala que todos que ouvirem a sua voz ressuscitarão. Os que fizeram o bem para a salvação, os que fizeram o mal, a ressurreição da condenação. Até parece que está falando de merecimento. Mas o que eu quero explicar é o seguinte: ninguém merece. O apóstolo Paulo tinha razão quando ele disse: ninguém merece, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso aí é João 3,23. Porque todas as nossas boas obras, como Isaías já dizia lá em Isaías 64, versículo 6, todas as nossas obras são como trapo de imundícia. As nossas iniquidades nos arrastam para a perdição. Todos pecaram. Na verdade, todo ser humano peca, porque todo ser humano foi corrompido. A gente é justificado pelo sangue de Jesus, que morreu em nosso lugar. Onde é que está falando isso? Em vários lugares. Por exemplo, 1 Pedro 3,7 diz que Jesus foi dado o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na carne, mas vivificado em espírito, né? Então, o justo pelos injustos. O apóstolo Paulo fala também em Gálatas a mesma coisa, que ele foi pendurado no madeiro, o justo pelos injustos, né? Jesus, ele deu a própria vida em resgate das nossas, e ele fala isso em, por exemplo, João 15:13, ele fala assim, ó: não há maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós. Então, se ele deu a vida para levar sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, como Isaías falou em Isaías 53:4 e 5, como é que a gente vai ter ainda a condenação conforme nossos atos? Então eu quero explicar muito bem explicadinho isso. É o seguinte: ninguém pode, Jesus falou em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A gente às vezes pensa que escolheu Jesus, mas na verdade foi Deus que enviou a gente para Jesus. E quando envia a gente para Jesus, como ele fala em João 15, Jesus é a videira verdadeira, nós somos as galhas. Deus é o lavrador que limpa aquelas galhas que dão fruto e retira de Jesus as que não dão fruto. As galhas que não dão fruto são retiradas de Jesus. Essas, quando retiradas, elas secam e aí são jogadas no fogo, né? O fogo que a gente está falando aqui é o juízo final mesmo. Então vamos entender: ninguém pode ir a Jesus se Deus não enviar. E quando Deus envia, que Jesus dá o Espírito Santo para essa pessoa passa a produzir bons frutos, né? Como está lá em Mateus 25, quando Jesus vier separar os bodes das ovelhas, Mateus 25, do 31 em diante, ele vai vir separar os bodes das ovelhas. As ovelhas, eu tive fome, você me deu de comer, deram de comer a um pequenino. Quando, Senhor, fizemos isso pelo Senhor? Quando fez por um pequenino, né? E os bodes nunca fizeram nada por ninguém, maldade. São aqueles que Jesus vai dizer: nunca vos conheci, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas aonde que eu quero chegar? É agora, é o final. Ninguém pode praticar boas obras se não estiver ligado em Jesus, que é a videira verdadeira. João 15 explica isso. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Jesus falou em João 15 claramente: se nós, que somos galhas, não estivermos ligados nele, não vamos produzir boas obras.
e seremos cortados e jogados no fogo, e aí arde, né? O lago de fogo e enxofre. Então eu escolhi seguir Jesus. Na verdade, nós fomos escolhidos para seguir Jesus, nós fomos enxertados, como Paulo também falou. Nós éramos zambujeiro, fomos enxertados, né, na figueira que é Jesus, né? E na verdade em João 15 ele fala videira que dá uva, né? Figueira dá figos, mas é as duas coisas, que figueira é Israel. Aí eu digo para você, vou falar de mim, tá? Se eu não tivesse sido escolhido por Deus e enviado a Jesus para receber o Espírito Santo, eu nunca daria bons frutos. Hoje eu tenho pecados ainda porque eu vivo num corpo que é pecador. Aí a palavra de Deus explica muito bem em Romanos 8:10 que o corpo morre por causa se Cristo está em vós, o corpo morre por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A justiça é que Jesus morreu em meu lugar, né? Então eu sou pecador ainda. Estou produzindo bons frutos? Sim, eu sei que estou produzindo bons frutos porque o Espírito Santo me fez chegar a quase 60 anos e agora produzir bons frutos. Mas eu tenho pecado ainda? Tenho pecados ainda. E os pecados me impedem a salvação? Não, porque Jesus morreu em meu lugar. Então essa substituição, essa justificação que há em Jesus é necessária para todos os homens, porque somente um viveu aqui, como dizem Hebreus, e nunca pecou, que é Jesus, né? Ele nunca pecou. Pedro também falou sobre isso. Nós todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus e somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, né? Então, o fato de Jesus ter morrido em nosso lugar e nos justificar é o que nos possibilita a salvação. Do contrário, mesmo que eu tivesse bons frutos, não seriam suficientes para a salvação. E distante de Jesus não teria bons frutos também, não. É impossível. Jesus falou isso em João 15, né? Então vamos entender assim: bons frutos é consequência de já havermos sido justificados para a salvação, recebermos o Espírito Santo, que agora nos transforma na imagem de Jesus, como está em 2 Coríntios 3,18, que é o Espírito Santo que nos transforma na imagem de Jesus, e agora passamos a produzir uns bons frutos. Mas isso é consequência da morte de Jesus na cruz para nos justificar e nos dar o Espírito Santo, né? Isso não é a causa da salvação. Então aí que está a grande diferença. A gente tem que entender o que é causa e o que é consequência. A causa da nossa salvação é Jesus. Ele tanto justificou como ele deu o Espírito Santo que nos transforma na imagem dele, como diz em Romanos 8:38 em diante, 28 em diante. Ele vai nos transformando conforme a imagem de Jesus. Nós fomos predestinados por Deus para isso. Ele nos justifica também, diz em Romanos do 28 em diante, né? Então, causa e consequência. A causa da nossa salvação é Jesus. A consequência de já estarmos salvos, de termos recebido o Espírito Santo, são as boas obras, né? Para resumir tudo, vamos dizer assim: Jesus vai dizer para alguns: nunca vos conheci. Quem? Aqueles que não têm o Espírito Santo. Na verdade, Deus conhece tudo. Jesus é Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é onisciente, Ele conhece tudo, todas as pessoas. Mas Ele vai dizer para alguns: nunca vos conheci. Por quê? Porque aquelas pessoas que não tinham o Espírito Santo não tiveram convivência com Jesus, porque o Espírito Santo faz a nossa ligação com Deus. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Os 3 são um. O Pai, o Espírito Santo e Jesus são 3 no céu, e o Espírito está aqui na terra. Aqui na terra quem testifica é a água, o sangue e o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a ligação nossa com Jesus. Mas quem não tem o Espírito Santo, como é que vai ter essa ligação? Jesus conhece? Conhece. É uma criatura, mas não é filho, nunca foi tornado filho. Entendeu? A Bíblia fala em João 1, Evangelho de João: veio para o que era seus e os seus não aceitaram. Os judeus não aceitaram. 97% até hoje dos judeus não crê que Jesus é o Cristo. Mas a todos quantos o receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue. Não é nascimento normal, não. Não é do Espírito. Nós nascemos do Espírito. Então eu estou resumindo tudo assim: a causa da nossa salvação é crer em Jesus, que justifica o ímpio, como diz em Romanos 4. O impiedoso é justificado pelo sangue de Jesus e transformado pelo Espírito Santo em nova criatura conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como está em Romanos 8:28 em diante. Entenderam isso?